E qual é a verdadeira lição? Que o respeito e a dignidade não têm preço, e que julgar as pessoas por sua aparência diz mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Era uma manhã ensolarada de quinta-feira quando Sofia estacionou sua pequena Honda Civic branca em frente à Prestige Motors, uma das concessionárias de luxo mais prestigiadas da cidade. O prédio de vidro espelhado refletia os carros importados alinhados perfeitamente na entrada. Mercedes-Benz, BMW, Audi e Porsche brilhavam sob o sol como joias preciosas. Sofia, de 23 anos, desceu do carro ajeitando sua calça jeans desbotada e a camiseta básica branca que havia escolhido para aquela manhã. Seus tênis brancos já mostravam sinais de uso, e ela carregava apenas uma pequena bolsa de tecido a tiracolo. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem elaborada ou acessórios chamativos. Ao empurrar as portas de vidro da concessionária, Sofia foi imediatamente atingida pelo ar-condicionado gelado e pelo aroma de couro novo que impregnava o ambiente. O piso de mármore branco refletia as luzes de LED do teto, criando uma atmosfera de luxo e sofisticação. Carros reluzentes ocupavam o showroom como obras de arte em um museu. 3 vendedores conversavam próximos ao balcão de recepção. Ricardo, um homem de 40 anos vestindo um terno azul marinho impecável, foi o primeiro a notar Sofia. Seus olhos percorreram rapidamente a jovem de cima a baixo, e uma expressão de desdém cruzou seu rosto quando ele avaliou suas roupas simples. "Posso ajudá-la?" Ricardo perguntou com um tom que deixava claro que sua presença ali era questionável. "Bom dia", Sofia respondeu com um sorriso educado. "Estou interessada em conhecer alguns modelos para o meu avô. Ele virá mais tarde, mas queria dar uma olhada primeiro." Os outros 2 vendedores, Marcelo e Fernando, trocaram olhares cúmplices. Marcelo abafou uma risada, enquanto Fernando balançou a cabeça com um sorriso irônico. "Claro", Ricardo disse, sua voz carregada de condescendência. "O que exatamente vocês estão procurando? Temos alguns modelos mais acessíveis aqui." Sofia caminhou em direção a um Mercedes-Benz Classe S preto, estacionado no centro do showroom. O carro era imponente, com acabamentos em couro bege e detalhes em madeira nobre no painel. "Gostaria de saber mais sobre este modelo", ela disse, apontando para o Mercedes. "Quais são as especificações do motor? E sobre o sistema de segurança?" Ricardo soltou um suspiro audível. "Olha, querida, este é um Classe S, custa mais de R$500 mil. Talvez você se sinta mais à vontade numa concessionária de seminovos, sabe? Tem uma aqui na esquina que tem ótimas opções." O rosto de Sofia corou levemente, mas ela manteve a compostura. "Entendo. E quanto a este BMW aqui ao lado?" "É um BMW Série 7, Marcelo interrompeu, aproximando-se com um sorriso falso. "Também não é exatamente, como posso dizer, para o seu perfil de cliente." Nesse momento, um homem de aproximadamente 50 anos, vestindo uma camisa polo verde e calça social, entrou na concessionária. Ele dirigia um Porsche Cayenne vermelho que acabará de estacionar na frente do estabelecimento. Imediatamente, os 3 vendedores se voltaram para ele como ímãs atraídos por metal. "Com licença", Ricardo disse para Sofia, sem nem olhar em sua direção. "Senhor Carlos, que prazer vê-lo aqui novamente." Sofia ficou sozinha no meio do showroom, ouvindo as gargalhadas e a conversa animada dos vendedores com um novo cliente. Outros clientes que circulavam pelo local, um casal de meia-idade bem vestido e um jovem executivo, olhavam para ela de soslaio, como se sua presença ali fosse um erro. A jovem andou até uma BMW X6 branca, tentando ler as especificações técnicas em um folheto deixado sobre o capô. Suas mãos tremiam ligeiramente de nervosismo e constrangimento. "Desculpe incomodar", uma voz feminina disse atrás dela. Era Carla, uma das recepcionistas. "Você tem certeza de que está no lugar certo? É que, bem, nossos carros são todos importados e..." "Eu sei onde estou", Sofia respondeu firme, mas educadamente. "Meu avô pediu para eu dar uma olhada primeiro." Carla deu de ombros e voltou para sua mesa. Sofia continuou caminhando pelo showroom, sentindo todos os olhares sobre ela. O ambiente, que deveria ser acolhedor para clientes em potencial, se tornará hostil e intimidante. 15 minutos se passaram. Sofia estava observando um Audi A8 quando ouviu o som de passos firmes no piso de mármore. Ela se virou e seu rosto se iluminou instantaneamente. Pela porta principal entrava um senhor de 72 anos, usando um chapéu panamá bege, uma camisa social branca simples e calça de linho azul marinho. Seus sapatos de couro marrom estavam bem engraxados, mas não eram de marca famosa. Ele caminhava com postura ereta e um bastão de madeira elegante, mais por estilo que por necessidade. "Vovô!"
Sofia exclamou, correndo em direção ao homem. Minha querida Sofia. Ele respondeu com um sorriso caloroso, abrindo os braços para recebê-la. Eles se abraçaram afetuosamente no meio do showroom. Ricardo, que estava mostrando o interior de um Porsche para Carlos, olhou de relance para a cena, mas não deu muita importância. O senhor não parecia ser o tipo de cliente que traria uma grande venda. Então, minha neta, o avô disse alto o suficiente para ser ouvido por toda a concessionária. Já escolheu os novos carros para nossa frota. A palavra frota ecoou pelo ambiente como um trovão silencioso. Várias cabeças se viraram na direção deles. Ainda estou analisando as opções. Vovô, Sofia respondeu. Sua voz agora mais confiante. Mas devo admitir que o atendimento aqui tem sido interessante. O Sr. Franzi o atesta. Como assim, querida? Bem, Sofia disse, olhando diretamente para Ricardo. Parece que julgam os clientes pela aparência antes de conhecer suas necessidades. O avô de Sofia observou o ambiente ao redor. Viu os vendedores concentrados em outros clientes, a forma como sua neta estava isolada, e percebeu imediatamente o que havia acontecido. Fernando, que estava mais próximo, finalmente se aproximou deles. Desculpem a demora. Em que posso ajudá-los? Você pode começar me dizendo se esta é a forma como vocês costumam tratar todos os clientes? O avô respondeu calmamente, sua voz carregando uma autoridade natural. Não entendo, senhor. Henrique Almeida. O avô se apresentou, estendendo a mão. Fernando apertou a mão, sem reconhecer o nome. Prazer, senhor Henrique. Eu sou Fernando. Fernando. Minha neta esteve aqui por mais de 20 minutos interessada em conhecer seus veículos para uma compra corporativa significativa. Pelo que entendi, ela foi basicamente ignorada. Oh, não, senhor. Deve ter havido um mal-entendido, Fernando gaguejou, começando a suar. Nesse momento, Marcelo se aproximou, e seu rosto empalideceu ao ouvir o nome. Henrique Almeida? Marcelo repetiu, sua voz falhando. O senhor não é o dono da Almeida Logística. O sorriso gentil do avô de Sofia se alargou. Sou sim, e você deve ser. Marcelo, senhor. Marcelo Santos. É uma honra tê-lo aqui. Ricardo, ao ouvir a comoção, abandonou Carlos no meio de uma frase e correu até eles. Quando viu Henrique Almeida ali, seu rosto perdeu toda a cor. Senhor Almeida. Ricardo exclamou, estendendo a mão efusivamente. Que prazer incrível! Eu sou o Ricardo, gerente de vendas. Ah, você deve ser o cavalheiro que sugeriu que minha neta procurasse uma loja de seminovos, Henrique disse calmamente, não aceitando o aperto de mão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos no showroom pararam o que estavam fazendo. Carlos, que havia sido abandonado pelos vendedores, observava a cena com curiosidade. Senhor, eu não sabia. Ela não disse quem era, Ricardo balbuciou. E isso importa? Henrique perguntou, sua voz ainda calma, mas com uma firmeza que fez Ricardo recuar um passo. Um cliente deve ser tratado com respeito independentemente de sua aparência ou do que você acha que ele pode comprar. Fernando tentou intervir. Senhor Almeida, talvez possamos mostrar nossos melhores modelos. Vocês tiveram essa oportunidade, Sofia disse, sua voz agora firme e confiante. Passei 20 minutos aqui fazendo perguntas específicas sobre modelos que vocês sequer se deram ao trabalho de responder adequadamente. Henrique assentiu orgulhosamente para sua neta. Sofia é formada em administração de empresas, está encarregada de renovar toda a nossa frota executiva. Falamos de 35 veículos de luxo para os diretores da empresa, além de 2 carros para uso pessoal da família. Os números ecoaram pelo showroom como bombas explodindo. Ricardo fez cálculos mentais rápidos. Eram mais de 15 milhões de reais em vendas. Por favor, senhor Almeida, Ricardo implorou. Deixe-me corrigir este mal-entendido. Podemos oferecer as melhores condições. Mal-entendido? Henrique repetiu, levantando uma sobrancelha. Não houve mal-entendido algum. Houve preconceito, desrespeito e falta de profissionalismo. Nesse momento, o gerente-geral da concessionária, André Monteiro, saiu de seu escritório ao perceber a comoção.
Quando viu Henrique Almeida ali, seu coração quase parou. Senhor Almeida. André correu até eles. Que honra recebê-lo em nossa concessionária. Eu sou André Monteiro, gerente geral. Como posso ajudá-lo? Henrique olhou para André com uma expressão séria. Senhor André, vim aqui porque ouvi falar muito bem desta concessionária. Minha empresa está expandindo e precisamos renovar nossa frota de veículos executivos. Fantástico! André exclamou, seus olhos brilhando. Temos os melhores modelos e podemos oferecer condições especiais para compras corporativas. Então, minha neta, o avô disse alto o suficiente para ser ouvido por toda a concessionária, já escolheu os novos carros para nossa frota. A palavra frota ecoou pelo ambiente como um trovão silencioso. Várias cabeças se viraram na direção deles. Ainda estou analisando as opções, vovô, Sofia respondeu, sua voz agora mais confiante. Mas devo admitir que o atendimento aqui tem sido interessante. O senhor franziu a testa. Como assim, querida? Bem, Sofia disse, olhando diretamente para Ricardo, parece que julgam os clientes pela aparência antes de conhecer suas necessidades. O avô de Sofia observou o ambiente ao redor. Viu os vendedores concentrados em outros clientes, a forma como sua neta estava isolada, e percebeu imediatamente o que havia acontecido. Fernando, que estava mais próximo, finalmente se aproximou deles. Desculpem a demora. Em que posso ajudá-los? Você pode começar me dizendo se esta é a forma como vocês costumam tratar todos os clientes, o avô respondeu calmamente, sua voz carregando uma autoridade natural. Não entendo, senhor. Henrique Almeida, o avô se apresentou, estendendo a mão. Fernando apertou a mão sem reconhecer o nome. Prazer, senhor Henrique. Eu sou Fernando. Fernando, minha neta esteve aqui por mais de 20 minutos interessada em conhecer seus veículos para uma compra corporativa significativa. Pelo que entendi, ela foi basicamente ignorada. Oh, não, senhor, deve ter havido um mal-entendido, Fernando gaguejou, começando a suar. Nesse momento, Marcelo se aproximou, e seu rosto empalideceu ao ouvir o nome. Henrique Almeida. Marcelo repetiu, sua voz falhando. O senhor não é o dono da Almeida Logística. O sorriso gentil do avô de Sofia se alargou. Sou sim. E você deve ser. Marcelo, senhor. Marcelo Santos. É uma honra tê-lo aqui. Ricardo, ao ouvir a comoção, abandonou Carlos no meio de uma frase e correu até eles. Quando viu Henrique Almeida ali, seu rosto perdeu toda a cor. Senhor Almeida! Ricardo exclamou, estendendo a mão efusivamente. Que prazer incrível! Eu sou Ricardo, gerente de vendas. Ah, você deve ser o cavalheiro que sugeriu que minha neta procurasse uma loja de seminovos, Henrique disse calmamente, não aceitando o aperto de mão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos no showroom pararam o que estavam fazendo. Carlos, que havia sido abandonado pelos vendedores, observava a cena com curiosidade. Senhor, eu não sabia. Ela não disse quem era, Ricardo balbuciou. E isso importa? Henrique perguntou, sua voz ainda calma, mas com uma firmeza que fez Ricardo recuar um passo. Um cliente deve ser tratado com respeito independentemente de sua aparência ou do que você acha que ele pode comprar. Fernando tentou intervir. Senhor Almeida, talvez possamos mostrar nossos melhores modelos. Vocês tiveram essa oportunidade, Sofia disse, sua voz agora firme e confiante. Passei 20 minutos aqui fazendo perguntas específicas sobre modelos que vocês sequer se deram ao trabalho de responder adequadamente. Henrique assentiu orgulhosamente para sua neta. Sofia é formada em administração de empresas e está encarregada de renovar toda a nossa frota executiva. Falamos de 35 veículos de luxo para os diretores da empresa, além de 2 carros para uso pessoal da família. Os números ecoaram pelo showroom como bombas explodindo. Ricardo fez cálculos mentais rápidos. Eram mais de 15 milhões de reais em vendas. Por favor, senhor Almeida, Ricardo implorou, deixe-me corrigir este mal-entendido. Podemos oferecer as melhores condições. Mal-entendido. Henrique repetiu, levantando uma sobrancelha. Não houve mal-entendido algum. Houve preconceito, desrespeito e falta de profissionalismo. Nesse momento, o gerente-geral da concessionária, André Monteiro, saiu de seu escritório ao perceber a comoção. Quando viu Henrique Almeida ali, seu coração quase parou. Senhor Almeida! André correu até eles.
Que honra recebê-lo em nossa concessionária. Eu sou André Monteiro, gerente geral. Como posso ajudá-lo? Henrique olhou para André com uma expressão séria. Senhor André, vim aqui porque ouvi falar muito bem desta concessionária. Minha empresa está expandindo e precisamos renovar nossa frota de veículos executivos. Fantástico! André exclamou, seus olhos brilhando. Temos os melhores modelos e podemos oferecer condições especiais para compras corporativas. Então, minha neta, o avô disse alto o suficiente para ser ouvido por toda a concessionária. Já escolheu os novos carros para nossa frota. A palavra frota ecoou pelo ambiente como um trovão silencioso. Várias cabeças se viraram na direção deles. Ainda estou analisando as opções. Vovô Sofia respondeu. Sua voz agora mais confiante. Mas devo admitir que o atendimento aqui tem sido interessante. O Sr. Franzi o atesta. Como assim, querida? Bem, Sofia disse, olhando diretamente para Ricardo, parece que julgam os clientes pela aparência antes de conhecer suas necessidades. O avô de Sofia observou o ambiente ao redor. Viu os vendedores concentrados em outros clientes, a forma como sua neta estava isolada, e percebeu imediatamente o que havia acontecido. Fernando, que estava mais próximo, finalmente se aproximou deles. Desculpem a demora. Em que posso ajudá-los? Você pode começar me dizendo se esta é a forma como vocês costumam tratar todos os clientes? O avô respondeu calmamente, sua voz carregando uma autoridade natural. Não entendo, senhor. Henrique Almeida. O avô se apresentou, estendendo a mão. Fernando apertou a mão, sem reconhecer o nome. Prazer, senhor Henrique. Eu sou Fernando. Fernando. Minha neta esteve aqui por mais de 20 minutos interessada em conhecer seus veículos para uma compra corporativa significativa. Pelo que entendi, ela foi basicamente ignorada. Oh, não, senhor. Deve ter havido um mal-entendido, Fernando gaguejou, começando a suar. Nesse momento, Marcelo se aproximou, e seu rosto empalideceu ao ouvir o nome. Henrique Almeida? Marcelo repetiu, sua voz falhando. O senhor não é o dono da Almeida Logística. O sorriso gentil do avô de Sofia se alargou. Sou sim, e você deve ser. Marcelo, senhor. Marcelo Santos. É uma honra tê-lo aqui. Ricardo, ao ouvir a comoção, abandonou Carlos no meio de uma frase e correu até eles. Quando viu Henrique Almeida ali, seu rosto perdeu toda a cor. Senhor Almeida. Ricardo exclamou, estendendo a mão efusivamente. Que prazer incrível! Eu sou o Ricardo, gerente de vendas. Ah, você deve ser o cavalheiro que sugeriu que minha neta procurasse uma loja de seminovos, Henrique disse calmamente, não aceitando o aperto de mão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos no showroom pararam o que estavam fazendo. Carlos, que havia sido abandonado pelos vendedores, observava a cena com curiosidade. Senhor, eu não sabia. Ela não disse quem era, Ricardo balbuciou. E isso importa? Henrique perguntou, sua voz ainda calma, mas com uma firmeza que fez Ricardo recuar um passo. Um cliente deve ser tratado com respeito independentemente de sua aparência ou do que você acha que ele pode comprar. Fernando tentou intervir. Senhor Almeida, talvez possamos mostrar nossos melhores modelos. Vocês tiveram essa oportunidade, Sofia disse, sua voz agora firme e confiante. Passei 20 minutos aqui fazendo perguntas específicas sobre modelos que vocês sequer se deram ao trabalho de responder adequadamente. Henrique assentiu orgulhosamente para sua neta. Sofia é formada em administração de empresas, está encarregada de renovar toda a nossa frota executiva. Falamos de 35 veículos de luxo para os diretores da empresa, além de 2 carros para uso pessoal da família. Os números ecoaram pelo showroom como bombas explodindo. Ricardo fez cálculos mentais rápidos. Eram mais de 15 milhões de reais em vendas. Por favor, senhor Almeida, Ricardo implorou. Deixe-me corrigir este mal-entendido. Podemos oferecer as melhores condições. Mal-entendido? Henrique repetiu, levantando uma sobrancelha. Não houve mal-entendido algum. Houve preconceito, desrespeito e falta de profissionalismo.
Nesse momento, o gerente-geral da concessionária, André Monteiro, saiu de seu escritório ao perceber a comoção. Quando viu Henrique Almeida ali, seu coração quase parou. Senhor Almeida. André correu até eles. Que honra recebê-lo em nossa concessionária. Eu sou André Monteiro, gerente-geral. Como posso ajudá-lo? Henrique olhou para André com uma expressão séria. Senhor André, vim aqui porque ouvi falar muito bem desta concessionária. Minha empresa está expandindo e precisamos renovar nossa frota de veículos executivos. Fantástico! André exclamou, seus olhos brilhando. Temos os melhores modelos e podemos oferecer condições especiais para compras corporativas.